Vamos lá para a nossa segunda parte. E aí agora aprofundar, né? Agora a gente vai do geral ao específico, como eu falei. Agora a gente aprofunda um pouco mais as questões aí. Vamos queimar um pouquinho mais aí de neurônio. Mas é muito bom. É um tema que vale muito a pena a gente pensar bastante mesmo. Nessa segunda fala, nessa segunda aula, eu gostaria de começar então com vocês com uma outra definição, tá? Que se você pensou assim, a definição do Carson é muito grande, eu não consigo entender muito bem, etc. Então vou te dar uma outra que é uma frase que resume muito bem o que o Carson quis dizer. É por isso que eu uso muito essa definição aqui, inclusive lá para a vida da igreja e etc. A definição vem de David Peterson, esse livro que é a Teologia Bíblica da Adoração, cultuando a Deus como Ele orienta e deseja. E olha aí o que ele diz. A adoração ao Deus vivo e verdadeiro é, em essência, um encontro intenso com Ele. Lembra do texto de Levítico 10 que nós começamos? Ali não foi um encontro intenso? Não foi uma aproximação? Não foi que Moisés falou de que todos aqueles que se aproximam dele, essa ideia do encontro, mais uma vez, essa linguagem, gente, ela muda também a maneira que a gente enxerga o nosso domingo. Quando nós estamos aqui de domingo, há uma aproximação diferente como povo de Deus a Deus. Isso que precisa estar na nossa mente, sempre. Então ele vai dizer que esse encontro é intenso, nas condições que ele estabelece, o Carson falou um pouquinho sobre isso, e da maneira que somente ele torna possível. Encontro intenso, nas condições que ele estabelece, e aí o Carson falou das ordenanças bíblicas, dos exemplos bíblicos que nós temos que seguir, etc. E nas condições que somente ele torna possível, porque ele mandou o próprio mediador para tornar o nosso culto possível. Até para cultuar ele a gente é dependente. Esse é o ponto. Ele precisa possibilitar que o nosso culto seja agradável a ele. Porque senão não seria agradável a ele o nosso culto. Esse encontro intenso com Deus, a gente viu ele no Sinai, né? Eu sou fã aí dessa passagem do Sinai, por isso que vira e mexe eu volto nela. Aliás, o culto do Sinai é o paradigma do culto, inclusive para o Novo Testamento. Hebreus 12, quando vai falar do culto, vai citar o Sinai. Então o Sinai, a gente tem que entender muito bem o que aconteceu ali, porque é o paradigma em toda a Escritura para o culto cristão, inclusive. E aí nós vimos como esse encontro foi intenso no Sinai, né? Aí você tem uma das montanhas da península do Sinai, não dá ao certo para saber qual foi. Até hoje é uma peregrinação, você tem lá o mosteiro de Santa Catarina, construído no século VI depois de Cristo. Alguns vão dizer que talvez é o norte de Marrocos, enfim, tem todo um debate qual é de fato um monte. Mas, gente, lembra desse evento, lembra do encontro intenso que houve naquela adoração. Lembra? Primeiro, houve trovões e relâmpagos. E aí mostra, no trovões e relâmpagos, sinais do poder de Deus. O salmista no Salmo 29 vai dizer que a voz do Senhor troveja. É Deus demonstrando ou manifestando o seu poder quando o povo se aproxima dele. Por isso que houve trovões e relâmpagos. Espessa nuvem é o sinal do mistério de Deus. De que ele se revela, mas nunca exaustivamente. De que ele está coberto de luz como de um manto. De que sua grandeza não tem limite. É essa ideia de uma espessa nuvem. Deus está ali, a gente sabe que ele está, mas ao mesmo tempo ele é totalmente outro. Dá para compreendê-lo, mas ao mesmo tempo ele é incompreensível. Então é por isso que Deus se manifesta na nuvem nesse sentido. Um outro sinal que ele deu é o som de trombeta. E o som da trombeta é um cortejo real. Reis no Antigo Testamento, quando iam se apresentar aos seus súditos, ao seu povo, tinha lá, né, um cortejo de trombetas anunciando a chegada do rei. E o barulho dessas trombetas, gente, no Sinai é tão forte que superou a de trovões e relâmpagos. Imagina você como povo de Deus se aproximando e
as trombetas desses anjos sendo tocadas, encoadas, porque o rei está chegando. Por isso que o livro de Apocalipse vai falar de 7 trombetas, antes da volta do rei, de Cristo. São 7 notas, 7 cortejos, por assim dizer, anunciando que o rei estava chegando. Imagina esse culto, gente. Todo o Monte Sinai fumegava. Aí são textos mesmo de Êxodo 19, né? A gente pensa que é só, quando a gente imagina o Sinai, a gente está imaginando só o topo do monte pegando fogo, não é? Mas essa não é a imagem bíblica do Sinai. O monte inteiro pegou fogo. Do topo dele, da base dele ao topo, ele estava o tempo todo pegando fogo. E Deus veio como fogo, veio no fogo, diz o texto. Todo o monte tremia com violência, e todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E pasmem, não só o povo tremeu de medo, mas o mediador tremeu de medo. Moisés. Então a gente vai precisar de um novo mediador. Porque aquele mediador foi insuficiente. Nem Moisés, o maior profeta que viu Deus, entre aspas, como o texto vai dizer, que teve encontros intensos com Deus, quando Deus decidiu se revelar ao povo naquela adoração, suportou. Esse mediador não nos serve. Então a gente precisaria de um outro mediador. Então o Sinai nos lembra, gente, que o culto é sempre uma reunião singular do povo de Deus. Lembra disso. Lembra disso. O culto, ele é distinto da reuniãozinha que você faz lá de leitura bíblica na sua casa. Ele é distinto da reunião de cristãos quando se reúne e vamos junto comer uma pizza e falar de Deus. Isso não é culto. O culto é todo o povo de Deus se aproximando nas condições que ele estabelece, de modo que somente ele torna possível. Lembra disso. Não misture as coisas, de que o nosso encontro informal lá um dia, isso é também, vamos chamar isso de culto. Então o que a gente faz lá na igreja? Só tem um culto. Só tem um culto. Culto dominical, porque é quando toda a igreja se aproxima perante ele e nas condições que ele estabeleceu. Por isso que é o culto do domingo. E os demais encontros que a gente tem? Encontro, reunião. A gente tem reunião de oração durante a semana, mas não culto de oração. Reunião de oração. A gente tem célula, reunião. Tem encontro dos homens, as mulheres. Podem cantar, pode fazer o que quiser. Reunião. Culto, toda a igreja reunida, um encontro intenso com Deus nas condições que ele prescreveu, de modo que somente ele torna possível. É por isso que a gente pode então dizer que o culto é epiclético. E aí tem essa ideia da maranata, né? O que significa o culto ser epiclético? É a ideia de que no culto nós invocamos a Deus. Epikaleo no grego significa invocar. É a ideia que quando o povo de Deus o invoca em conjunto, ele se manifesta, sua presença é real no meio deles. Lembra do Sinai? Nós nos aproximamos de Deus, gente, e ele se aproxima de nós. Isso acontece a cada domingo. É essa consciência que a igreja tem que ter quando se aproxima dele. De que nós vamos nos aproximar na maneira em que o Senhor prescreveu. Mas, Maranata, vem Senhor Jesus. A gente usa a linguagem Maranata pensando que Maranata é para o final dos tempos. Maranata, vem Senhor Jesus, é quando o Senhor Jesus virá nos últimos dias. Mas é curioso que a igreja, no início da igreja cristã, eles não usavam Maranata assim. Maranata muitas vezes era uma oração feita no momento da ceia, porque se entende que Cristo está presente na ceia, ou no início do culto cristão. Porque, Senhor, nós estamos nos aproximando, então Maranata, vem Senhor Jesus. Quando nós invocamos ele dessa maneira, gente, ele vem nesse encontro intenso, de modo singular, no nosso culto. Se encontrar conosco. A igreja ficou conhecida no Novo Testamento exatamente como aqueles que invocam. Não sei se você já prestou atenção nisso, mas, por exemplo, tanto Atos capítulo 9 como 1 Coríntios capítulo 1,
verso 2, vai chamar a igreja como aqueles que invocam. Eu acho muito bonito esse termo. A igreja nem sempre era conhecida como um grupo de cristãos, mas era um grupo daqueles que invocam. Por que essa ideia daqueles que invocam? Essa ideia de que quando estamos juntos, nós invocamos o Senhor e Ele vem. E Ele está presente no nosso meio. Ah, mas qual a base bíblica, né? De que o Senhor está presente no nosso meio? Então eu dou alguns versos para vocês aí, que talvez a gente nunca tenha pensado dessa maneira. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Paulo está dizendo, olha, quando vocês estão reunidos com o poder de Jesus nessa reunião. Vai trazendo isso para o culto de vocês dominical. Se o poder de Cristo está no nosso meio, no nosso culto, então ele tem que estar presente, gente. Por isso que o culto não é simplesmente uma reunião entre cristãos, mas é uma reunião com o próprio Senhor ressurreto. Ele de fato nos encontra. Ele fala aos nossos corações. Ele se manifesta no nosso meio. O poder dele se manifesta no nosso culto. A gente lê Mateus 28, 20. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Como se fosse uma promessa de você individual, né? O cristão sozinho, solitário, e ele vai estar comigo até o final dos tempos. Mas Mateus 28 não é um texto para você pensar sozinho. Mateus 28 é um contexto da igreja reunida. Porque o que vem em Mateus 28? Que você tem que fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quem batiza? A igreja. O contexto de Mateus 28 não é o cristão sozinho, missionário, que vai para o meio da tribo e vou sair batizando, e aí sim o poder de Jesus vai estar comigo. Em Mateus não. Mateus 28 é a igreja faz discípulos, a igreja batiza, e nesse ato de ser igreja, eu vou estar com vocês todos os dias. Aqui, lembra lá de Mateus 16, de que onde estiverem, Mateus 16, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, contexto é igreja, eu estarei com vocês. Você pensa então em igreja em Mateus 16, você pensa em igreja em Mateus 28. No contexto da igreja, nós temos a promessa de que Ele está de fato no nosso meio. Eu acho isso fantástico. Mais um texto que nós temos, falando do culto, o texto que a gente estava falando, de Mateus, 1 Coríntios 14, que é um culto cristão, não é? Olha a promessa que nós temos, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Entra um incrédulo, ele ouve a palavra de Deus, e isso testemunha que Deus está... Gente, aqui não é uma... Talvez Deus está no meio de vocês. Deus está no meio de vocês. Lembra do Monte Sinai? Quando o povo se aproxima, quando o povo invoca, nas condições que ele estabelece, Deus está no meio deles. Esse é o culto cristão do Novo Testamento, ainda é assim. Deus ainda se manifesta no nosso meio. E é isso que nós vamos chamar de presença sacramental, então. Essa presença divina, ela é real, mas ainda imperfeita. Por quê? Porque ela não é completa, né? Como vai ser na volta de Cristo, parousia, ou parousia. Mas ela é mediada a nós pelos meios de graça, palavra e sacramentos, batismo e ceia. Foi Jesus quem disse, quando você pega o pão, isto é o meu corpo, então ele está ali. Ele está ali. Isto é o meu sangue. E foi Jesus quem disse, quem ouve vocês, ouve a mim. Sacramentos e palavra. Como que essa presença então é mediada no nosso culto, a presença sacramental? Mediante palavra e sacramentos. É por isso que a gente pode dizer que a adoração cristã não é nem o fruto de uma ilusão, nem um ato de magia, mas é uma graça. É uma graça porque a presença de Cristo está presente e é a presença de salvação. Quando nós pregamos, quem ouve vocês, Jesus disse, ouve a mim. Então ele nos fala.
É nesse sentido que a gente diz que a pregação é um meio de graça que media a presença de Deus no culto. A pregação, gente, ela não só informa o que Deus faz, ela realiza o que ela informa. A pregação, se ela informar que você vai ser salvo, ela vai te salvar. A pregação, se ela te informar que você vai ser condenado, ela vai te condenar. É Deus falando. Por isso que a gente fala que ela não só informa, mas ela realiza aquilo que ela informa. Coube a Deus salvar por meio da loucura da pregação. Ele poderia ter feito vários outros meios de se manifestar no nosso meio. Mas ele decidiu um meio bem específico. E é por isso que a pregação no culto cristão tem que ter o seu destaque. Por isso que a gente tem que dar bastante tempo para a pregação. Por isso que vocês, quando estão ouvindo a pregação, é o momento de maior atenção. Desliga o celular, foca no que o pregador está falando. Você tem que vir vivo para o culto, desperto para o culto. Lá na Trindade a gente fala, cuida do teu sábado à noite. Êxodo, de novo, é o paradigma. 3 dias de preparação para aquele culto do Sinai. Lava suas roupas. Veja como você vai se aproximar de Deus. Tem um livro de um puritano chamado Jeremiah Burroughs, que ele chama Adoração Evangélica, que é a adoração de Levítico 10. Ele gasta capítulos e mais capítulos só demonstrando à igreja dele como você tem que se preparar para o culto. Nós perdemos essa ideia, porque o culto para nós é mais uma reunião. Não é um encontro intenso com Deus nas condições que Ele estabelece, de modo que somente Ele torna possível. É mais um encontro qualquer. Não! Isso não é Sinai, isso não é culto do Novo Testamento. Então lembre-se disso. A gente tem que entender que no culto tem duas torneiras da graça, que Deus vai mediar muito a sua presença sobre nós. Pregação e sacramentos. Pregação, você já sabe o que é, e sacramentos é a ceia do Senhor e o batismo. E aí que a gente entra, a ideia da ceia não é só um memorial, a ceia é um alimento, a mesa é do Senhor, não é nossa, é o próprio Senhor que nos serve e é o próprio Senhor que é comido, por isso que você é alimentado. No batismo, nós estamos sendo batizados, é a ideia aqui de Romanos capítulo 6, e naquele batismo você experimenta uma nova vida. Eu não sei explicar, gente. Mas você já foi batizado, você sabe o que eu estou falando. Você experimenta uma nova vida. Então não é só um símbolo, é um marco que é feito. Deus está mediando sua presença para você ali também. E aí a gente tem que então dar lugar de destaque no nosso culto sempre, sempre aos sacramentos e à pregação. Sempre. Eu acho muito bonito, visitando igrejas, por exemplo, antigas lá na Europa, quando uma das igrejas mais antigas em Canterbury, quando eu fui lá, acho que é a igreja do 4º ou 5º século, por aí. E você entra na igreja, a primeira coisa que você vê na igreja é uma pia batismal, na porta da igreja, para demonstrar a importância do batismo. O cristão tem que lembrar que quando ele entra no culto, ele só entra porque você foi imergido em Cristo. É por isso que você pode cultuar. Não entra na igreja não achando que você pode cultuar por você mesmo. Não, você morreu, por isso que você pode viver. E o batismo vai te dizer isso. Por isso que a pia está lá na entrada. Para lembrar o cristão de que você vai cultuar a Deus, mas lembra do seu batismo toda vez que você vem cultuar a Deus. Você está aqui por graça. E aí quando você entra naquela igreja, e as igrejas mais antigas, o púlpito seria sempre central, né? Ou teria um lugar de destaque, por exemplo, a Saint-Pierre de João Calvino em Genebra é assim até hoje. Você tem uma escadaria que sobe, como se fosse numa lateral assim, e vem aquela boca, né, que é um tipo de suporte, que é o púlpito ali em cima, e o pregador está acima da congregação, não porque ele é mais importante, mas porque a palavra de Deus governa a igreja. E a palavra de Deus está acima de qualquer consciência naquela igreja. E é a ela que nós ouvimos, e ela vem do alto a nós. Não é? Então tudo isso a igreja tentando demonstrar, e aí que a gente fala da estética, né, que a gente perdeu isso hoje,
Perdemos porque quando o protestantismo foi permitido no Brasil, séculos passados, na Constituição dizia que o cristianismo poderia se reunir, mas não em templos. Nenhuma forma de templo poderia ser construída. Então você tem o catolicismo construído templo e os cristãos tiveram que fazer casinhas, salão de festas e o que for, né? Tudo sim, a nossa igreja é igual a de vocês, também como se fosse um salão de festas, de um baú, né? Até hoje é assim. Então a gente perde a estética. Mas perdemos a estética por isso no Brasil. Mas lá fora não, lá fora você entra, você tem essa ideia da arquitetura te apontando para o alto, a igreja tem essas torres pontiagudas, você é pequenininho lá dentro, os painéis estão te informando as narrativas do evangelho, você é imergido numa narrativa, eu diria uma narrativa identitária, ou uma narrativa que causa identidade em você. Porque lembra, você toda a teoria crítica hoje vai dizer isso, né? Você é de acordo com uma história. E quando você entra numa igreja que tem as narrativas do evangelho, você tem você faz parte de uma narrativa. E você tem que se enxergar a partir dessa narrativa. Por isso que sua vida vai fazer sentido. Porque tem uma narrativa de criação, queda, redenção e consumação, e é por isso que agora você pode se descobrir nesse mundo, quem eu sou, a quem eu pertenço, como eu vivo. Então a narrativa cria a sua identidade. E a gente perdeu tudo isso. Perdemos por essas razões que eu estou falando. Porque somente o catolicismo no Brasil, em seus primórdios, foi permitido construir igreja. Cristãos não. E aí a gente acha que até hoje o melhor jeito de ser igreja é como são as nossas igrejas. Sem essa preocupação muito estética. Estética que eu digo aqui, apontando essas realidades espirituais. Não é isso? Isso eu sofro também lá na Trindade. A gente sofre com isso também. E aí, gente, caminhando com vocês, a pregação não é mera palestra sobre Deus, mas a fala de Deus. Nem mesmo qualquer fala, aqui é um texto de Horton, né? Michael Horton. É o tipo de fala que produz novas criaturas. Olha que lindo, gente, isso aqui. É o encontro por meio do qual Deus mesmo assume a cadeira de juiz, condena-nos como sendo pecadores, seguindo os padrões da sua justiça perfeita, e então dispõe Jesus Cristo para ser o justo e justificador. Na pregação, a gente meio que sente o peso do juiz falando, mas na pregação ele apresenta o justificador. Só na pregação a gente experimenta isso, não é? É lindo. Eu não falo aqui como pregador, eu falo aqui como quem ouve pregação, né? Parece que Deus vai te dilacerando ali no coração. Aí no final ele te dá a solução, né? que é Cristo, que é o, né? Essa é a ideia do Horton aí, né? Eu gosto muito de um texto de Romanos, falando dessa ideia de como Deus desce a nós, de como a pregação é um meio de graça que Deus desce, né? Olha que ele diz: mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto. Aqui todas as religiões estão nesse primeiro verso. Todas as religiões estão tentando trazer Cristo do alto. Todas as religiões estão perguntando no seu coração como que nós vamos ascender para trazer Cristo do alto. Religião é religare, não é, do latim, é a ideia do homem tentando se religar com Deus. A ideia do homem tentando criar suas próprias escadas. E aí a inversão está lá na escada de Jacó, que é Deus quem coloca a escada e é Deus quem desce com os anjos. Mas a religião é o sistema oposto. Do homem tentando construir a própria escada para subir a Deus. E aí olha o que Paulo está dizendo em Romanos. Isto é, quem descerá ao abismo, isso para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. O que ele está querendo dizer? Você quer trazer Cristo do alto? A palavra está perto. Você não precisa de outra escada. Quando você prega, Cristo desce ao nosso encontro. Então você tem duas ideias: do ser humano tentando subir ou de Cristo descendo. E Cristo vem a nós mediante a palavra da fé que pregamos.
É essa ideia, então, da pregação como um meio de graça. Através do culto coletivo, gente, que nós experimentamos os poderes do mundo vindouro. Deus não é só a audiência no culto ou objeto da adoração, mas o próprio ator. Aquele que age de modo distinto nesse encontro para abençoar o seu povo. A audiência do culto a gente sabe, é Deus. Senão nós estamos aqui com o temor dos homens. Não é isso? Primeiro lugar a quem eu prego é a Deus, fiel a Ele. Segundo lugar a quem está ouvindo. Porque se eu inverter essa equação, eu me coloco em apuros aqui. Eu estou adorando o homem. Mas Deus não é só a audiência, isso que ele está dizendo. Deus é o ator. Deus é quem age em todos os elementos do culto. Às vezes a gente acha que é pela nossa própria força, que a gente vai ficar aqui como se fosse religião pagã lá nos tempos de Elias, chicoteando o próprio corpo para ver se ele vai mandar fogo do céu. E de repente, ele manda o fogo do céu sem Elias fazer nada. É diferente a lógica. Porque é ele que age no culto. Então é essa dependência que a gente tem que vir para o nosso culto pedindo simplesmente, Senhor, nós estamos aqui seguindo os mandamentos, as pompas de mandamentos, os exemplos bíblicos, mas vem, Maranata, vem, opera no meio do seu povo. Ele que tem que operar no nosso meio, no nosso culto. O culto é necessário. E quais são as conclusões dessa ideia? Aqui algumas conclusões dessa primeira parte, da ideia de que o culto é um encontro. O culto é um encontro. Quando a igreja entende isso, e aí eu vou dizer algumas coisas que a gente pensou lá. Quando a igreja entende isso, então ele é necessário, pois é um instrumento de que o Espírito Santo se serve para desempenhar sua tarefa, aplicar a obra de salvação do seu povo. Privar o povo do culto é privá-lo dessa presença especial e sacramental. É no serviço mútuo do povo de Deus no culto que a edificação acontece. Por que nós brigamos? Eu não sei qual foi a posição de vocês, vou falar a nossa aqui. Por que nós brigamos na pandemia para que o nosso culto permanecesse? Porque a gente entendia isso aqui. Esse é o ponto. Essa é a teologia que está por trás. Não é debate se, se você quer obedecer a autoridade civil ou não. Não transcende isso. Privar o povo do culto é privar o povo dessa bênção. De um encontro intenso com Deus. Como pastor da igreja, você vai ter que tomar uma decisão. O que eu prefiro? Que a minha família experimente. Que ela corra risco de vida, mas encontre vida, ou que ela fique protegendo a sua vida. Não estou dando certo ou errado. Que a igreja pense com a sua liderança o que ela vai escolher. Então, quando os pastores da igreja entendem que privar o povo do culto, nós estamos falando disso daqui. E aí eu vi um monte de pastor indo para a internet de que não, é por um tempo, tem que se privar mesmo, fique na sua casa, com a sua família, é a mesma coisa. Não entenderam aquelas distinções que nós fizemos. Culto público tem toda uma teologia por trás. É por isso que eles estão sacrificando o culto público assim, ó. Se a autoridade civil falar fecha, fecha. Isso aqui vai para o ar. Mas obedeçamos às nossas autoridades civis. Mas, gente, precisamos pensar isso. Pensem nisso. Olha. Martin Lloyd Jones, 1944. Era um domingo. Sydney está sendo bombardeada. Londres está sendo bombardeada. Isso é história real, verídica. Conhece o pastor Martin Lloyd Jones, ele pregou durante mais de 30 anos na capela de Westminster, lá em Londres. Tive a oportunidade de visitar a capela. O Martin Lloyd Jones é o meu grande pregador. É minha grande admiração. Eu quero botar um quadrinho dele lá na minha sala. É domingo de manhã e Londres está sendo bombardeada. Mais de 10 mil pessoas morreram nesse bombardeio. E naquela semana em Londres. Mas é domingo de manhã. Lloyd Jones está com a sua igreja aberta. Lloyd Jones começa a orar. E o som do bombardeio vai chegando cada vez mais perto. Ele está orando perante a congregação e a congregação está lá.
e o som vai chegando cada vez mais perto, até uma hora que estoura uma bomba do lado da capela de Westminster. O teto treme de tal modo que parte do teto desaba, não atinge ninguém. Sobe uma névoa branca que uma das fiéis que estava presente diz que quando ela abriu os olhos, ela teve a sensação que ela estava na glória. Porque ela olhou aquela névoa, todo mundo branquinho, aquele silêncio. Lloyd Jones está no púlpito. Ele olha para a congregação dele, volta a oração dele. Abre em Judas 20, 21, 22 e começa a pregar de que nós somos preservados pelo poder de Deus. Eu me pergunto o quanto nós valorizamos o culto quando a gente entende isso. O que é prioridade para aquele pastor perante a igreja dele? Morrer no bombardeio? Ou pregar que Deus está com a gente, Deus vai preservar a gente. Trazer vida mediante a pregação. Então eu acho que a gente perdeu isso quando a gente está debatendo essas questões, se tem que fechar a porta, deixar a porta aberta, o prefeito disse isso. A gente foi muito rápido tirando certas conclusões acerca do que deveríamos fazer como igreja local. Uma segunda conclusão que eu teria, o culto online então é uma contradição de termo, gente. Não existe culto online. Porque é quando o povo de Deus se reúne, e aí a menos, eu vi também todo o debate que teve na pandemia do culto online, de que existe sim culto online, etc. Tudo bem, isso é gnóstico, porque o corpo não conta mais, né? Só conta aí o que está, a parte material, que se reúne não sei como, porque o corpo esquece, o corpo é desprezível. Que doutrina da criação que a gente tem, né? Culto online não existe. Você não reúne com ninguém no culto online. Não é isso? E aí, se você tem essa teologia de quando a igreja se reúne, se aproxima de Deus em conjunto, etc., e seu corpo faz parte da adoração, preciso lembrar isso, então você vai fugir dessa ideia do culto online. Então, quando a gente teve que trabalhar lá, fechar as portas, a gente fechou durante um tempo, né, para respeitar, e depois a gente já ia logo abrir, a gente não chamou a nossa programação online de culto, a gente explicou para a igreja em carta do porquê não é um culto online, né? A gente tinha ali uma reunião, que a gente tinha ali uma pregação, umas 2 músicas, cara, vê quem quer, se você não quer, faz aí reúne com a sua família, a gente deixou a coisa bem assim, para não dar o mesmo peso do culto para a igreja, para eles não confundirem as coisas. A terceira conclusão, o culto do Novo Testamento, gente, não é menos importante ou glorioso que o culto do Antigo Testamento. Eu acho que o receio que a gente tem aqui é o seguinte, ou eu falando aqui do Sinai com vocês, parece que a gente não experimenta mais o Sinai. O Sinai sim foi glorioso, o Sinai sim foi poderoso, mas parece que a gente não mais experimenta isso. Você não leu Hebreus 12. O ponto do autor de Hebreus, capítulo 12, é para mostrar de que como o culto do Novo Testamento é superior ao Sinai. Exemplo. Ele começa dizendo que nós não chegamos ao fogo palpável. Ele vai falar do Sinai aqui, ó. A escuridão, as trevas, a tempestade, ao toque de trombeta, ao som de palavras, que aqueles que ouviram isso pediram para que não lhe fosse mais dito nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, seria apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão terrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Então, é aquilo que eu falei, que o mediador também tremeu. Mas, olha agora, gente, o culto cristão, agora, ó, pelo contrário, ou seja, isso aqui é Sinai, maravilhoso, mas o culto cristão está além disso, pelo contrário. Vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Cidade do Deus vivo, Hebreus capítulo 11, é a cidade dos patriarcas. É o destino deles. Olha o verbo. Vocês já chegaram. Vocês já estão lá. Essa é a igreja do Novo Testamento. Além de chegarmos à cidade do Deus vivo, nós chegamos aqui a Jerusalém Celestial. E aqui para mim é o milagre do culto. O culto ele é local, mas ele transcende a localidade dele.
Meus irmãos, na medida em que nós estamos cultuando a Deus, nós estamos na Jerusalém Celestial, cultuando o próprio Deus lá. Eu só acredito, mas não sei explicar. Eu preguei isso aí na igreja, eu falei isso aqui. Eu creio, mas eu não compreendo. O nosso culto transcende a localidade. Nós já estamos lá. Por isso que todo culto é sempre lotado. Às vezes você olha para a sua igreja e pensa assim, nossa, só temos 15 pessoas no culto, mas lembra de Hebreus 12. O seu culto está cheio. Você está na Jerusalém Celestial neste momento. O nosso culto, pela fé, somos erguidos pelo Espírito, de alguma maneira, com aquelas miríades de anjos e todos os santos, e o nosso culto está lá também. Essa é a ideia do culto no Novo Testamento. Aí ele vai dizer que não só isso, mas a assembleia festiva. E é por isso que eu gosto de lembrar que o nosso culto tem que ser uma festa. Né? Às vezes a gente fica com receio de bater palma na igreja. No céu, gente. No céu você vai bater muitas palmas, vai dançar perante o Senhor. É uma assembleia festiva, é uma festa. A imagem aqui é do Antigo Testamento, 3 festas anuais, etc., de que é muita alegria. O nosso culto, então, tem que expressar isso. Seja ele reformado ou não, seja o que for, tem que ser bíblico, etc., mas tem que ser festa. Tem que ser alegre, o pessoal tem que estar ali cantando com força, com alegria. Nosso rosto tem que expressar isso. Nossas expressões têm que expressar isso. Né? E a Assembleia Festiva, a igreja dos primogênitos, arrolados no céu. Aqui eu não vou gastar tempo com vocês. Vocês chegaram a Deus. O nosso culto chega a Deus. E aí, gente, como o primeiro mediador deu ruim, porque ele estava apavorado e trêmulo, então nós precisávamos de um novo mediador. E é por isso que ele vai dizer, vocês chegaram a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão. Você lembra do porquê o culto do Sinai foi aceito? O culto do Sinai não termina em Êxodo 19. O culto do Sinai termina em Êxodo 24. E termina em Êxodo 24 como? O culto não foi aceito por causa de Moisés. Porque Moisés teve que molhar o dedo dele no sangue do cordeiro, que foi imolado, e ele aspergiu o povo. O culto foi aceito mediante um sacrifício em Êxodo 19. E esse sacrifício apontava para quem? Para o novo mediador que viria, para o sangue da aspersão, que é o mediador da nova aliança. O nosso culto não é aceito pela nossa performance. O nosso culto não é aceito se ele é esteticamente perfeito, liturgicamente perfeito. O nosso culto é aceito por causa de Cristo. E é por causa dele que nós temos acesso ao Pai. Nas condições que ele estabelece, a gente só precisava lembrar da diferença de elementos e circunstâncias. Elementos de culto, caminhando para o final com vocês. Elemento de culto, gente, é aquilo que a palavra prescreve que nós devemos fazer. Né? Circunstância de culto, resumindo para vocês aqui. Circunstância de culto é aquilo que torna um elemento possível, eu diria. Já explico. Elemento é exemplos, mandamentos ou prescrições bíblicas. Circunstância de culto é o que torna o elemento possível. Então, por exemplo, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Paulo disse isso a Timóteo, é isso que ele tem que fazer no culto. Por isso que a gente tem que abrir a Bíblia e ler no culto. Você tem que ler Bíblia no culto. Você tem que ter texto sendo lido no culto. Isso é uma prescrição. Dedique-se à leitura pública das Escrituras. Então é uma prescrição. Agora, diz qual é a versão bíblica que a gente tem que usar? A versão da Bíblia, diz se é NAA, NVI, a NTLH, não diz, não é isso? Isso seria o quê? Uma circunstância do culto, tá certo? Ou seja, o que torna esse elemento possível é a circunstância dela. O que seria a circunstância? O púlpito da igreja, se eu vou pregar de microfone ou não, mas pregação tem que ter.
Agora, se eu vou pregar de microfone aqui, no gogó, tanto faz. O horário do culto é elemento ou é circunstância? Circunstância, porque a Bíblia diz qual horário que a igreja deve se reunir? Não. A oferta, 1 Coríntios 16, no primeiro dia da semana, separe uma quantia para quando eu for não seja necessário pedir. Então é um elemento, separe uma quantia no primeiro dia da semana. Entendo eu que é um elemento bíblico que deve estar no culto. Agora, a oferta vai ser em forma de maquininha do cartão, vai ser em forma de, sei lá, salvas, o que for. Isso é circunstância. Então entendam isso. Elementos bíblicos nós não podemos abrir mão. Você tem que obedecer a Deus porque é na forma que Ele estabelece que Ele quer ser cultuado. Levítico vai mostrar isso. O sacrifício tem que ser assim, o sacrifício tem que ser assado. Por quê? Porque eu aceito o culto só se for assim. No Novo Testamento nós também temos prescrições bíblicas que devemos seguir. Circunstância de culto é aquilo que varia, que é de acordo com a cultura, né? Só que qual que é o problema? Por que eu faço essa distinção? Porque normalmente nós brigamos pelo quê? Circunstância. A gente deveria dar a vida por elementos. Tira a pregação que eu saio da igreja. Tira o canto, eu saio da igreja. Por quê? Efésios capítulo 5, que nós devemos falar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. É elemento. Eu tenho que fazer isso no culto. Entende que elemento não pode sair de cena. Circunstância, gente, tenhamos bastante flexibilidade. Humildade, diálogo. Vamos mudar o horário do culto. Não comprem briga por isso. Veja o que é melhor, né? A disposição das cadeiras. O que for, né? Tudo isso é circunstancial. Então, cuidado com essa diferença quando a gente fala de elementos e circunstâncias. Onde eu quero terminar com vocês é aqui na ideia do culto formativo. E é onde eu termino. Deixa eu só andar para frente aqui. Culto formativo, ou a ideia da Carmen Joy Imes, que eu falei para vocês, da liminaridade. O que a gente precisa lembrar é que o Monte Sinai funcionou como um momento de liminaridade. O que é isso? São rituais que mudam o nosso status ou identidade de alguém. Por exemplo, o casamento. Vou exemplificar aqui. O casamento, você tem a noiva vestida de noiva, o noivo vestido de noivo. É um entre-lugar, não é? Parece que a gente está suspenso num entre-lugar. Porque é quase casados, mas não são casados ainda. Pensando assim, que o civil vai acontecer lá também, o casamento vai acontecer ali, né? Então, você tem um casal, um rito que está acontecendo, mas eles são casados ou não são casados? Não, ainda não é um entre-lugar. Só que aquele rito marca uma identidade. Marca eles a partir dali. A partir dali são diferentes. Isso que ela chama de momento de liminaridade. Isso não é um conceito teológico, isso é um conceito mais sociológico, mas ela vai dizer que o Sinai funcionou assim. Por exemplo, o papel da lei no Sinai. Não é interessante que quando o povo se aproximou em Êxodo 19, eles chegam para cultuar e Deus dá a lei a eles? E a pergunta é, por que Deus dá a lei para eles? Não era para que eles fossem salvos mediante a lei, nunca foi. Mas o texto vai dizer, para que vocês sejam o meu tesouro peculiar, o meu segular no hebraico. Para que vocês de fato demonstrem agora que vocês são um povo diferente. Então o Sinai, o culto, estava formando eles. Fica comigo aí. O culto do Sinai era formativo. Estava formando a identidade do povo de Deus. Segundo evento que nós temos ali, ou circunstância no Sinai, que lembra que o culto era formativo, é uma montanha. E você já se perguntou do porquê uma montanha? A resposta é simples, porque as cidades seriam do Antigo Testamento, elas quando iam ser constituídas, elas seriam constituídas no pé de um monte. Por quê? Porque no pé do monte, você forma a cidade, lá no monte você bota o Deus da cidade. Lá no monte você bota o zigurate, você bota o tótem do deus pagão. As cidades eram constituídas no pé do monte. Veja o que Deus está fazendo no Sinai. Aproximando o povo ao pé do monte. Porque Ele está formando uma nova cidade. Um novo povo alternativo.
Por isso que ele vai dizer, vocês serão para mim uma nação santa. Por isso que Jesus no Novo Testamento, lá, ele vai dizer que não se pode esconder a luz no topo de uma cidade. É essa ideia de que o culto, enquanto o povo estava cultuando a Deus, Deus estava formando um outro tipo de nação. Deus estava formando um povo alternativo, um povo santo, um povo que era peculiar dele, uma propriedade particular. Estou dizendo isso porque no Novo Testamento nós também temos essa ideia de que o culto nos forma, gente. E eu termino aqui com vocês, prometo. O culto é formativo. Em que sentido? Você não sabe, e aqui eu vou contar um segredo para você, mas a maneira de você se relacionar com Deus na sua semana é a maneira que você aprendeu no culto. Eu gosto de usar aqui esse exemplo. Você entra numa igreja e a igreja está toda apagada, as luzes estão apagadas, o primeiro elemento do culto já é a música, bem alto, a banda começa a tocar, louvor, e é o seu momento com Deus, não é? É isso que conta, por isso que a luz está apagada. Você não precisa olhar para ninguém do teu lado, é a sua vida, é a sua experiência com Deus, é o som cada vez mais alto, porque Deus só se faz presente quando você está arrepiado. Então, quanto mais sensorial for isso, quanto mais tocar aí na sua carne, mais parece que Deus está ali naquele meio. Aí está lá o pessoal demonstrando cada vez mais emoções e emoções, porque você só se relaciona com Deus mediante a expressão das emoções. Você está aprendendo isso. Aí termina esse negócio, alguém pega lá para ler a Bíblia e fala, irmãos, eu estava aqui pensando no que eu ia falar, mas agora o Espírito me trouxe uma outra palavra. E eu vou abrir para vocês aqui o texto de Mateus, capítulo 10, verso 5, ele lê e ele começa a viajar no texto. Ele só lê o texto. Esse culto não teve muita leitura bíblica, esse culto não teve silêncio, esse culto não teve confissão de pecado, esse culto não teve alguém tratando o texto bíblico seriamente. Aí sabe o que vai acontecer com você na segunda-feira? Você vai entrar numa crise de fé. Porque você vai querer na segunda-feira buscar Deus como você buscou no domingo, só que a banda não está mais lá para te entreter. E você não tem mais arrepio. Você sabe disso. Na parede fria do teu quarto é só você e ele. E parece que ele não está presente. E aí você começa a entrar numa crise de fé porque parece que você ora e você não tem vida com Deus. Porque você não aprendeu a buscar Deus no silêncio. Você não aprendeu a buscar Deus confessando o seu pecado, porque o culto não te ensinou isso. Ah, mas deixa eu abrir minha Bíblia aqui, deixa eu ler, eu vou ler aqui. Vou pegar uma passagem, um versículo só, porque o cara fez isso no culto. Vou pegar um versículo, vou ler um versículo, deixa eu buscar aquele significado mais profundo do texto. Você não aprendeu a ler a Bíblia. Por isso que sua vida vai ser medíocre na caminhada cristã. Porque o culto te formou e você nem sabia. E você entra numa crise de fé. Vou dar um exemplo do outro culto. Você entra, as luzes estão acesas, porque a vida cristã não é só você que conta. É você com o povo de Deus. O discipulado conta nessa caminhada. Por isso que a luz está acesa. Não é a sua experiência no culto, é falar uns aos outros com cânticos e hinos espirituais. Então quando você está cantando, você tem que olhar para a cara do irmão que está do lado. Não só fechar os seus olhos e ter aquele momento sublime, é cantar olhando quem está ali. Isso é o cântico do Novo Testamento. Então as luzes estão acesas e a banda está baixa. Porque o canto é da congregação, não é da banda. A banda está acompanhando o canto da congregação, não puxando nada, a banda não puxa nada. Aí você tem inúmeras orações naquele culto. Oração de ação de graça, oração de confissão de pecado, oração de iluminação, oração da bênção do envio, oração de adoração, que é a primeira. Você está aprendendo a orar. Aí tem um silêncio, né? Que quem chega lá, ou chega aqui, eu não sei se vocês fazem um momento de silêncio, de confissão de pecados, mas lá tem um momento de silêncio. Nossa, mas é estranho a gente ficar quieto no culto, em silêncio, né? Ah, tudo bem, então confessa pecado como? Deus, estou confessando os meus pecados. Não! Você tem contrição aí no seu coração? Então mete a mão na sua boca, vai para o pó. Fica em silêncio.
E Deus está ali. Um dos momentos mais bonitos que eu tenho no culto da Trindade é quando toda a igreja está prostrada em silêncio, confessando os seus pecados. Aí o cara vai pregar. Quando ele prega, ele vai ler o texto. Ele vai ensinar o texto. Não tem gente aqui que inventar a roda. Ele vai ler, explicar porque que a palavrinha está aqui, o que significa isso lá, o que significa aqui. Ele está te ensinando a ler a Bíblia. Quando você chegar na sua segunda-feira, você está formado. Você não tem crise de fé. Se você tiver que confessar o seu pecado, você confessa. Se for uma oração de ação de graça, você faz. Se for oração de confissão, de adoração, de o que for, você faz. Você sabe ler sua Bíblia. Você não vai querer viver sozinho, você e Deus no seu quarto o tempo inteiro. Não, é comunidade, o culto te ensinou isso. Por quê? Porque o culto é formativo. O culto sempre nos forma. E é aqui que eu diria para vocês, encerrando, de que escolha um bom culto. Sabe o que eu vejo como pastor de igreja? O pessoal vai mudar de cidade porque eu vou ter um bom emprego, eu vou ganhar mais lá, a cidade é melhor. A última coisa que eles vão pensar é na igreja local. Mas você esqueceu que a igreja está te formando. A sua vida pode ir para o brejo, sua conta financeira vai estar cheia, mas seu coração vai estar vazio. A primeira coisa que um cristão tem que fazer quando vai pensar numa região que vai mudar, numa cidade, é: tenha uma igreja local saudável. Se não tem, não mete a tua família lá. Pode ganhar o dinheirão que for, não vai para lá. Não sacrifica aquilo que é mais precioso para você. Você vai perder tua vida, vai perder tua família, vai perder teu casamento, vai perder teus filhos. Porque o culto é formativo. Amém? Que Deus abençoe vocês.